Uma forma bem eficaz da gente coletar dados que sejam subjetivos, né, ou dados qualitativos, é usando questionários. Então, os questionários são usados para várias coisas, né? Normalmente são usados para obter informações dos usuários e eles trazem bons resultados, né, justamente para coletar esses dados que são subjetivos, né? Por exemplo, preferências, opiniões. Usar questionários tem um baixo custo de realização, exige um avaliador experiente, né, para que possa identificar problemas, e ele tem a vantagem de poder ser aplicado à distância. Então, quais são os tipos de questionário, né? A gente tem mais de um. A gente tem um tipo de questionário que é para identificação do perfil do usuário, né, onde a gente pergunta para ele várias características sobre ele próprio, né? Então, de novo, eu quero saber o perfil, então eu quero saber o nível de escolaridade, qual é a experiência que ele tem com aquele tipo de, eh, de sistema, né? Sei lá, se é uma aplicação mobile, eu quero saber quantas horas em média ele usa um celular por dia, eh, enfim, se ele é destro ou canhoto, se se ele usa mais o celular em pé ou sentado, enfim, aquilo que eu achar que é importante, né, para eu traçar um perfil que vai me ajudar a melhorar o meu aplicativo ou a compreender como é que foi a experiência do meu usuário. Tem um outro tipo de questionário que é para a gente entender o grau de satisfação do usuário, né? Que é, no fundo, uma medida subjetiva, né? Ela é qualificada, mas ela acaba sendo quantificada. Então, em geral, quando a gente quer saber, quer avaliar um aluno, por exemplo, né? A gente dá notas que vão de 0 a 10. Então, eu estou quantificando alguma coisa que não necessariamente é quantificável, né? Que é uma informação que é qualitativa e, portanto, tem a sua subjetividade, né? Quando a gente classifica, né, avalia um motorista de Uber, ou um filme, ou um iFood, a gente dá estrelas, que vai de 1 estrela até 0 estrelas, até 5 estrelas, né? E isso também é uma forma da gente quantificar uma experiência, né, que não é quantificável, né? O que que eu sei? Eu sei se a minha viagem de Uber foi boa, se não foi boa, se foi neutra, e aí eu tenho que transformar isso em estrelinhas, né? Então, o grau da satisfação do usuário, a gente também acaba quantificando, e isso facilita a interpretação desses dados depois. Bom, então o primeiro tipo de questionário que eu tinha mencionado ali, né, é a identificação do perfil do usuário, onde eu vou fazer essas perguntas, né? No que ele trabalha, qual é a profissão, qual é a idade, qual é a configuração do computador que ele está usando, qual é a experiência dele com computadores, por exemplo. Posso quantificar essa experiência no número de horas de uso por semana, por exemplo. Eu quero saber quanto tempo ele fica na internet, né? Também posso tentar medir isso pelo número de horas por semana que ele acha que usa. Posso fazer algumas questões específicas sobre o sistema que vai ser avaliado, né? Então, em geral, o questionário de identificação do usuário é pré-teste. Então, antes do teste, a gente coleta essas informações, porque é para ter a garantia de que elas não vão influenciar no resultado do teste depois. Quer dizer, que o resultado do teste não vai influenciar na resposta a essas perguntas, né? O outro tipo de questionário que eu mencionei é o questionário de coleta de satisfação do usuário. Então, é aquilo, eu vou fazer perguntas também, e a resposta é subjetiva e eu vou quantificar essas respostas, né, para ficar mais fácil de eu tabular esses dados.
Então, por exemplo, aqui a gente tem um questionário pós-cenário. E aí as perguntas estão aqui. Estou satisfeito quanto à facilidade para completar a tarefa? Então, em geral, eu vou de totalmente insatisfeito até totalmente satisfeito. Vê que aqui a gente tem 7 possibilidades, né, 7 notas diferentes para dar. Quando a gente quantifica uma opinião, né, a gente usa uma escala que a gente chama de escala Likert, porque Likert foi o nome da pessoa que propôs essas escalas, né? E a escala Likert, ela pode ter, a gente diz assim, essa aqui é uma escala Likert de 7 pontos. Por que 7 pontos? Porque eu vou do totalmente insatisfeito até o totalmente satisfeito. Bem no meio aqui é o neutro, nem satisfeito e nem pouco satisfeito. Então, totalmente satisfeito, provavelmente aqui vai ser insatisfeito, aqui vai ser pouco insatisfeito, neutro, pouco satisfeito, satisfeito e totalmente satisfeito. A gente pode usar outro tipo de escala Likert, sempre é número ímpar, né? A escala Likert de 3 pontos, ela é satisfeito, neutro ou ao contrário, né? Insatisfeito, neutro ou satisfeito. Parece pouco, né? Ou é ruim, ou é bom, ou é médio. A escala Likert de 5 pontos, ela vai do totalmente insatisfeito, satisfeito, neutro, estou de novo fazendo o contrário, totalmente insatisfeito, insatisfeito, neutro, satisfeito, totalmente satisfeito. E a de 7 pontos é o que a gente está vendo aqui. Eu, pessoalmente, prefiro a de 5 pontos. Acho que essa de 7 pontos ela é grande demais, gera muita possibilidade. Mas, enfim, aqui a gente quer quantificar opinião, né? Depois a gente pode enxergar esses dados num gráfico, por exemplo, como a gente está vendo aqui. Usualmente a gente não faz isso, a gente não costuma olhar em gráfico porque é complicado a gente extrair média de opinião, a gente né, fica computando desse jeito. Então, assim, se eu tenho um universo de 10 pessoas, 5 delas acha péssimo e 5 delas acha ótimo. Se eu for fazer a média aí, vai dar neutro. E não é neutro. Eu tenho um resultado que é esquizofrênico, mas neutro ele não é. Tenho metade dos que testaram acharam horrível, metade dos que testaram acharam ótimo. Então, extrair a média entende que me dá um resultado que não é o que eu busco. Então, na hora de relatar é, um resultado, é melhor eu dizer, relatar os dados no vídeo. Olha só, metade da amostra achou horrível, metade da amostra achou ótimo. É o que eu tenho para dizer. Mas enfim, então essa é a ideia, né? Ter uns questionários para coletar grau de satisfação. Então, com isso, esses questionários, usando ali a escala Likert, eles nos permitem, né, a gente ter essas escalas de experiência que são subjetivas, né? E esses resultados eles não explicam os problemas, né? É preciso a gente estruturar as descrições para poder capturar os problemas, né? Descrever o cenário de uso, ter objetivo, ter ações, os problemas, né? E para então coletar essas informações. Tem várias ferramentas que nos permitem fazer isso. Então, uma ferramenta comercial bem conhecida para avaliar o website é o AMI, disponível em vários idiomas, né, mesmo em português. Não é a mais comum, né? Então, provavelmente a ferramenta mais comum é o Google Forms, né, que a gente pode usar aí com facilidade. SurveyMonkey é outra bem conhecida também. E tem outras várias, né? Essas são aquelas que, assim, só para citar alguns exemplos, né, de ferramentas. Bom, aqui a gente tem um exemplo de perguntas que estão relacionadas à aplicação. Então, vê que aqui a gente está usando uma escala Likert de 5 pontos, que vai do concordo totalmente, concordo, indeciso, discordo, discordo totalmente ou não se aplica, né? Então, isso aqui, né, é só um exemplo, né, de avaliação de grafos, onde algumas perguntas, só para escolher algumas curtas aqui, né?
Requerimentos são úteis para explorar o grafo? Aí a gente vai responder: são, concordo, discordo, não sei, não usei. Os critérios são úteis para explorar o grafo? De novo. E assim a gente vai fazendo essas perguntas aí, né? Bom, além dos questionários que a gente pode a gente mesmo confeccionar, existem vários questionários que já são padronizados, né, e desenvolvidos para fins de medir usabilidade, né? Então, esses questionários são questionários que foram projetados para medir a usabilidade percebida, né? E eles têm algumas vantagens, né? Quando a gente faz a gente mesmo o questionário, a gente pode correr o risco de esquecer coisas, a gente tem dificuldade de relacionar os resultados que a gente teve com os resultados que outras pessoas tiveram, eventualmente, porque daí cada um está inventando o seu próprio questionário. Bom, então, como eu disse, tem questionários que são padronizados, né, e que nos ajudam a avaliar um produto no final de um teste. Então, a gente diz que são os questionários pós-estudo. Posso também ter questionários pós-tarefa. Depois de cada tarefa, eu aplico um questionário. Faço uma tarefa, aplico questionário. Faço a outra, aplico questionário. Lá no final, eu faço um pós-estudo. Então, para dar alguns exemplos, né, aqui a gente tem alguns exemplos de questionários pós-estudo, né? Então, são os mais conhecidos aí. Então, o questionário que a gente chama de SUS, né? O SUS é o System Usability Scale. Então, esse é um questionário com 10 perguntas, 10 itens, e ele é um dos mais usados para avaliar usabilidade. Aqui a gente tem alguns exemplos de perguntas, né? Perguntas não, são afirmações que são feitas e a gente precisa concordar ou discordar delas. Vê que aqui a gente está usando a escala Likert de 5 pontos, né? Então, afirmações. Eu acho que gostaria de usar esse sistema frequentemente. Vai do discordo fortemente ou concordo fortemente. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo, né? E assim a pessoa vai dando notas, né? Eu achei que o sistema foi fácil de usar. Então, assim, SUS tem 10 perguntas só. Outros exemplos de questionários, né? O quiz, né? O User Interface Satisfaction, que é um questionário de satisfação. Só quero saber se a pessoa gostou ou não. Tem itens variados, né? Então, tem várias versões. Uma que tem 6 perguntas, até o que tem 27 perguntas, ou afirmações, né? Tem o SUMI, que é o Software Usability Measurement Inventory, com 50 perguntas. PSSUQ, Post Study Usability Questionnaires. UMUX e UMUX Lite, que é com 2 itens. Então, os UMUX, quando a gente tem bem pouco tempo, eles são bem bons de usar, né? Porque tem poucas perguntas. 4 perguntas, um, 2 perguntas, o outro. O problema é que eu acabo capturando pouca informação, né? Porque eu faço pouca pergunta. Mas, em compensação, consegue ser bem rápido. Bom, alguns exemplos de questionário pós-track, né? Ou seja, não é aquele que eu faço no final do estudo, mas depois de cada tarefa eu vou aplicar um desses questionários. Então, um deles é o ASK, né? After Scenario Questionnaire, que tem 3 perguntas. O SEC, que é uma pergunta só. De um modo geral, essa tarefa foi muito difícil até muito fácil. Vê que aqui é uma escala Likert com 7 pontos, né? Então, assim, meu objetivo aqui, ele não estressar os questionários todos, né? O que eu quero, né, o meu objetivo é mostrar para vocês que existe todo um mundo de questionários. A gente podia ter um curso inteirinho só sobre questionários aqui, né, para falar sobre eles todos, né? Então, a ideia é essa, dizer, ó, gente, tem questionário. Na hora de vocês escolherem, o SUS é o mais comum, mas tem vários outros também, cada um com o seu uso. Bom, aqui a gente tem um exemplo do SUS original, né? Então, originalmente ele foi proposto em inglês, né? Então, aí as 10 perguntas. E essa é uma tradução livre em português, né? Que foi validada, tem uma que foi validada para o português europeu, né?
E aqui estão as afirmações todas, e depois a gente tem que dar concordar ou discordar usando uma escala Likert de 5 pontos, tá? Mas essas são aí as 10 questões que aparecem no SUS. Bom, como eu disse, né, trabalhar com questionário de todo o mundo, né? O SUS foi proposto em inglês, para eu poder usar em português, eu preciso validar para ter certeza que estou usando, que aquilo que eu estou dizendo na tradução é exatamente o que se queria dizer no original, né? Então aqui a gente tem uma correspondência entre os itens em português e os itens é, no questionário original, né? E esses já foram validados, no caso, para o português europeu. Um outro questionário que é bem interessante, que a gente usa com frequência também, é o questionário que mede a carga de trabalho, né? Então, o mais popular deles, né, que é mais usado é o NASA TLX, né? Então, NASA Task Load Index. O que é carga de trabalho? Quando eu proponho uma nova interface, né, a ideia é que essa interface seja o mais fácil, natural e intuitiva possível. Por quê? Porque eu quero que o usuário se concentre em realizar a tarefa dele. Eu não quero que ele gaste tempo pensando na interface, né? Mas esse questionário, o NASA TLX, ele nos ajuda a medir essa carga de trabalho, ou seja, nos ajuda a medir o quanto a interface está exigindo de raciocínio do meu usuário. Ele foi originalmente desenvolvido pela NASA mesmo, né? A que faz foguete, não a que faz travesseiro, né? Para avaliar a importância de 6 fatores na determinação de de quanto trabalho a pessoa que está fazendo o teste experienciou. Então, ele mede a demanda mental, a demanda física, a demanda de tempo, o esforço, o desempenho e o nível de frustração do usuário. Se a gente tem um exemplo dessa, dessa escala, né? Então, do NASA TLX, medindo então a demanda, né, mental ou física, né? Então aqui do lado a gente consegue ver numa escala aqui de 10 pontos, né, as perguntas do NASA, né? Então, quanto mentalmente demandante a tarefa foi? Quanto fisicamente demandante a tarefa foi? Né? E assim sucessivamente. Então, essa é a ideia. O objetivo aqui foi a gente olhar, né, esse ponto dos questionários. Os questionários, eles são raramente aplicados sozinhos, né? Então, eles são aplicados após o ensaio de interação, antes de um ensaio de interação, juntamente, né? Então, como eu disse, dificilmente a gente apenas avalia captura dados com questionários, a gente usa questionários e outras coisas juntos. Então, normalmente a gente captura dados quantitativos usando logs, mas também aplica os questionários para ter essas informações que são qualitativas. E aí, juntando dado quantitativo com qualitativo, eu consigo fazer uma melhor análise do, dos dados que eu coletei, né? Ou ainda da qualidade da minha interface. Mas a análise de dados é um tópico que a gente vai falar em outro momento, né? Então, isso por aqui, então a gente encerra esse capítulo dos ensaios de interação.